Presta atenção numa coisa: problemas, lutas, todos nós iremos o quê? Iremos ter. O que faz a diferença não é no tamanho da luta que eu estou diante dela. O que faz a diferença não é quantos problemas que eu estou enfrentando, mas é como eu recebo eles. O que faz a diferença é como que eu recebo. Tem gente que recepciona uma notícia se descabelando. Tem gente que recebe uma notícia como se fosse a pior de todas elas. E sabe qual é o detalhe? Ela se desespera. Sem ela perceber, ela faz uma propaganda deste tamanho daquilo que ela recebeu, que é contrário ao que ela esperava. Por isso que a gente precisa estar atento, igreja. Porque se nós pegarmos a Bíblia, a gente vai perceber que todos, sem exceção nenhuma, todos que Deus separou, todos foram colocados diante de grandes desafios. Diante de grandes o quê? Desafios. Agora, sabe qual é o detalhe de todos do passado? É que todos do passado entendiam que Deus era maior do que todas, e isso faz toda uma diferença também nos dias de hoje. Nos dias de hoje isso também faz, mas faz muita diferença, porque se eu não acreditar que aquele que me criou, que aquele que me separou, que aquele que me deu fé, que aquele que está sobre mim pode me dar a vitória, por que chamar a atenção dele? Por que clamar pelo socorro dele? Por que dizer que dependo dele, sendo que diante da situação eu estou quase correndo, eu estou quase fugindo? Se nós pararmos para a gente meditarmos nisso, a gente vai perceber que foi a crença de Daniel, a fé de Daniel, a confiança de Daniel no cumprimento da palavra de Deus, que fez ele ir para aquela cova junto àqueles leões, sem ter medo da morte. Sem ter medo do quê? Da morte. Se nós pararmos para a gente meditarmos nisso, igreja, a gente vai perceber que o nome deles estão na história, porque eles creram na palavra de Deus de uma maneira sobrenatural. Diante da situação que de repente você tem enfrentado hoje, é surreal você chegar para a pessoa e dizer para ela assim: olha, eu vou vencer. Porque ela, conhecendo a sua situação, ela pode achar que você está fora de si. E se nós confessarmos a nossa fé diante do mundo que a gente vive hoje, com certeza eles vão chamar a gente de fanático, eles vão falar que a gente é louco. Vai ou não vai? Vai. No passado não foi diferente, porque quando Abraão separou 300 homens, 318, para poder lutar contra 4 reis, ele entendia que com 318 ele ia arrebentar. O que é 318 homens para um exército de 4 reis? Não representa o quê? Nada. Mas a minha Bíblia diz que ele venceu os 4. Mas
por que ele venceu os 4? Porque ele acreditava, ele não tinha dúvida de que o Deus que fez promessa para ele iria cumprir. Ele não tinha dúvida de que o Deus que fez a promessa para ele iria o quê? Cumprir. Traz para a nossa vida nos dias de hoje para você ver. O Deus que fez promessa para mim, ele vai cumprir. O Deus que fez promessa para você, ele vai o quê? Então o que faz a diferença não está no volume dos problemas. O que faz a diferença não está no tamanho do gigante ou das muralhas, mas é como eu estou encarando eles, é como eu recebo eles, é como eu estou olhando para eles que faz a diferença. Faz ou não faz? Faz. Entenda uma única coisa, põe uma coisa dentro de você: quem confessa não foge. Quem confessa o nome de Jesus não o quê? Não foge. Mas o desespero tem feito as pessoas fugir. A angústia, o medo de perder, o medo de ficar para trás, ou o medo de não chegar, tem levado muitas pessoas a mudar de direção. Tem ou não tem? Tem. Por isso que a gente precisa ficar atento. Amém, pessoal? Porque o que ele deixou escrito neste livro aqui, ó, você pode ter certeza que ele vai cumprir. Que ele vai o quê? Que ele vai cumprir. E o diabo, ele trabalha 24 horas tentando provar para nós que o que está aí não vai acontecer. Trabalha ou não trabalha? Trabalha. Aí eu pergunto para você: você assumiu Jesus na sua vida? Você é fiel a Ele? O que o diabo pode fazer contra você? Vamos ser sinceros, pessoal. Se eu sou comprometido com Cristo, o que o diabo pode fazer contra a minha vida? Nada. Pastor Vilmar, nada. Ele nada pode fazer contra a minha, porque ele sabe do tamanho do meu sucesso. Ele sabe de tudo, que aquilo que Deus prometeu, Deus ele vai o quê? Ele sabe que o que Deus promete, ele sabe que Deus cumpre. Sabe ou não sabe? Que coisa interessante, né? O diabo sabe que o que Deus promete, Deus cumpre. E tem muitos membros hoje da igreja falando no geral, é verdade, né? Que duvida. O diabo miserável faz de tudo para ela parar, para ela deixar de caminhar, para ela olhar para trás, porque ele sabe que Deus vai cumprir. E pelo fato de não ter, pelo fato de aparentemente não ver, é comum as pessoas deixar de acreditar. Graças a Deus, igreja. Como é que você tem recebido as notícias? Porque o que está te desmotivando é como você está recebendo elas, poxa. É como você está recebendo as notícias que está tirando a sua motivação, está desmotivando você a sonhar, a progredir, a crescer, a vencer, a avançar, a prosperar, a fazer a diferença. É como você está recebendo os impactos. Eles no passado, eles sempre esteve em menor número, eles sempre estiveram em desvantagem, mas eles sempre acreditaram que Deus era maior. Eles sempre acreditaram que tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Se você parar para você analisar na atitude de pelo menos dos primeiros 5 homens que fizeram a diferença no Velho Testamento, você vai perceber o quanto a gente precisa aprender a confiar. Você consegue imaginar Moisés rejeitando a glória do Egito?
toda a riqueza do Egito, por ele entender que ele não fazia parte daquele povo, por ele entender que o Deus da linhagem dele não tinha nada a ver com os deuses do Egito. Você sabe por que é um sujeito rejeitar um reino, mesmo sendo criado fora da descendência da sua parentela? Ele rejeitou um reino para confessar a fé dele no Deus dos seus pais. Se você parar para analisar na atitude de Moisés, você vai perceber que ele não potenciou a força do Egito, mas ele valorizou a grandeza de Deus, rapaz. Ele não potenciou as armas, o poder que o Egito tinha no passado, mas ele valorizou a grandeza de quem? A grandeza do Deus dos seus pais. Se a gente parar para a gente analisar isso hoje, a gente vai perceber que na grande maioria das vezes a gente potencializa mais aquilo que tende a dar errado do que o que tende a dar certo. E olha que a gente confessa uma fé, a gente conhece a palavra, sim ou não? A gente vem na igreja, a gente ora, a gente levanta de madrugada, sim ou não? Mas se nós não pararmos de potenciarmos a força que o diabo usa para tentar nos parar, é uma questão de tempo. Moisés não. Quando ele descobriu a verdade, ele rejeitou toda a riqueza do rei de Faraó. Viveu como empregado, como escravo, só para não abrir mão da fé do Deus de seus pais. Quem crê assim, pessoal, quem crê tem definição. Quem crer tem o quê? Tem definição. Quem crê, meu amigo, só tem um único objetivo, só tem um único pensamento: eu preciso caminhar. Eu preciso caminhar. Quanto mais eu caminho, mais os que estão definidos pensam assim: eu estou caminhando, eu estou me aproximando daquilo que é meu. Ele nunca chega à conclusão de que aquilo que é dele está ficando distante dele. Moisés entendeu dessa forma, Abraão entendeu dessa forma, Daniel entendeu dessa forma, José entendeu dessa forma. Amém, pessoal? Amém. E nós precisamos entender desse jeito. Quer ver uma coisa interessante? Como é que você recebe as notícias quando alguma coisa dá errado? Como é que você recebe a notícia? Você põe a mão no queixo e fala assim: oh meu Deus, mais uma. Que é comum as pessoas reagirem. Como é que você reage quando você recebe um impacto de algo que contrariou aquilo que você projetou? Só me faltava essa, Senhor. Até parece que Deus não sabe, né? Vamos ser sinceros, até parece que Deus não sabe contra quem que a gente luta, até parece, mas não é assim que a gente age. Olha que coisa interessante, igreja. Os 5 primeiros da Bíblia do passado, eles enfrentaram grandes desafios. Enfrentaram ou não enfrentaram? Muitos desafios. Mas eles não olharam para trás. Pega o exemplo de Noé para você ver. Pega o exemplo de Abraão, Isaac, Jacó. Eles tinham uma